A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, aluno e aluna da Escola de Bereia. Seja bem-vindo mais uma vez a esta aula do curso As Bases da Fé Cristã. Nós vamos falar nesta aula aqui sobre a clareza da Escritura. De fato, a Escritura Sagrada ela é clara. As pessoas que se dispõem ali a estar lendo a Sagrada Escritura conseguem perceber tal clareza? O que é necessário para que essa clareza de fato ela exista em nossas vidas? Eu tenho a certeza que neste momento você deve já estar preparado, né? Você já deve ter orado, né? Pedido ao Espírito Santo de Deus, porque ele é o nosso professor, é o Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso genuíno professor. E eu tenho a certeza que você já pediu para ele capacitação intelectual e aquilo que for necessário em capacitação espiritual, você também, de certo, já solicitou para o Espírito Santo de Deus. Eu sei que você deve já estar aí com papel e com caneta na mão, né? Papel, caneta, caneta colorida. Eu gosto muito de usar giz de cera para fazer as minhas anotações. E você sempre vai me ouvir que isso é importante porque eu, como professor, sempre pego no pé dos meus alunos para realizar assim. Porque o processo de aprendizado, ele também é um processo cognitivo na qual, a partir do momento que você escreve aquilo que você está aprendendo, né, lendo ou assistindo, a probabilidade de você guardar isso na mente é muito, mas muito maior do que você simplesmente assistir a aula e passar para a próxima aula sem de fato ter ali anotado aquilo que é importante, tá bom? Em algumas ocasiões eu vou falar para você, ó, isso você anota. Isso é muito importante, eu não quero que você deixe passar batido. Aí eu vou solicitar para que você então faça a anotação, mas você mesmo tem toda a liberdade de, ao ouvir alguma coisa que eu disser aqui na aula, você perceber que aquilo tem muita importância e você anotar, ok? E é importante você assistir a aula uma, duas, três, quatro vezes, quantas vezes forem necessárias para que você então consiga ter um entendimento. Lembrando que o nosso desejo sempre é que você entenda, né, que você pegue essa informação, tenha um entendimento, do entendimento você vai passar pelo processo de transformação do entendimento em conhecimento, e a partir do momento que você aplica, você então chegou ao nível da sabedoria. Então vamos lá. Você observa que à medida que lemos, né, as Sagradas Escrituras e procuramos com diligência ali entendê-la, nós descobrimos algo muito interessante. Descobrimos que, até mesmo em primeira instância da leitura, parece que algumas passagens, alguns versículos da Bíblia são mais fáceis de entender do que outros. Isso é muito comum de acontecer. A partir do momento que você faz ali a leitura, né, digna, pedindo para que o professor Espírito Santo de Deus possa nos dar a condição de entendimento, e ali você começa então a ler as passagens da Bíblia, você observa que algumas passagens elas são mais fáceis de entendimento do que outras, né? Embora, né, determinados versículos possam ali de bate-pronto, né, que a gente fala ali de início parecer mais difíceis de entendimento, mais difíceis de compreender do que outras passagens, né? A Bíblia, isso aqui é muito importante, você ter entendimento, e eu até peço para você anotar. A Bíblia, ela foi escrita por mais ou menos 40 pessoas, mas de tal maneira que todas as coisas, né, tudo que for necessário para que alguém possa se tornar ali um cristão genuíno e verdadeiro e viver segundo o reino de Deus, tudo que é necessário, por mais que algumas passagens pareçam ser mais difíceis do que outras, tudo que é necessário
né, para que essa pessoa possa se transformar num cristão genuíno e verdadeiro, né, para se desenvolver como cristão, para desenvolver como cidadão do reino. Essas passagens bíblicas, elas são claríssimas. Por mais que a princípio parece que uma passagem é mais difícil do que outra, é toda a Bíblia, né, que é a palavra de Deus, conforme nós já estudamos, ela contém toda a clareza para que tudo que você necessite para ser um cristão, um cidadão do reino legítimo, estas passagens traz toda esta clareza necessária. É certo, eu vou falar algo para você aqui, é muito importante aqui, até como um certo parênteses. Existe de fato alguns mistérios nas escrituras sagradas. Existem sim alguns mistérios nas escrituras sagradas. É mister que isso ocorra. Mas esses mistérios, dentro das passagens bíblicas, né, não deveria, né, pelo menos ela não poderia fazer isso, e como de fato ela não faz, somos nós que assim entendemos, elas não deveriam nos oprimir em leitura, de ficarmos com medo de ler, porque tem uns mistérios aqui, eu não consigo entender, eu não consigo compreender. Muitos alunos, muitas pessoas chegam em mim, até mesmo dentro da igreja, e diz, pastor, eu não consigo compreender alguns livros, principalmente eu observo que os livros na qual as pessoas reclamam a dificuldade de clareza, geralmente são os livros proféticos. Muitas pessoas buscam entendimento nas escrituras proféticas e às vezes não conseguem entender. E são justamente os livros proféticos que têm ali bastantes mistérios. São os livros proféticos, né? Então, mas ele não deve te oprimir a fim de que você não leia, não estude. Porque, conforme está escrito lá em Salmos 19, verso 7, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Olha que coisa extraordinária. Eu vou repetir para você, hoje que o Salmos 19, estrofe 7, né? Não é verso 7, versículo 7, porque os salmos são cânticos, né? Então são estrofes. Então, assim, e a estrofe 7 do Salmo 17 diz assim: os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios as pessoas sábias, mesmo elas sendo inexperientes. Olha o poder a partir do momento que você tem confiança naquilo que está escrito, né? E também o Salmo 119, é bom você anotar esses salmos que eu estou falando, os Salmos 19, verso 7, o Salmo 119, que é o maior salmo, né, da Bíblia Sagrada, na estrofe 130 diz que a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. A própria Bíblia, ela tem um poder de autoexplicação. Olha que extraordinário. Onde eu vou buscar entendimento por eu ser inexperiente, de repente, no entendimento de uma passagem profética? A própria Bíblia vai me trazer esta clareza. E tem um grande segredo que eu quero te contar aqui. A palavra de Deus é tão, no seu todo, compreensível e clara, mesmo a uma pessoa simples, que falta ali a condição de discernimento, de capacitação intelectual, porque às vezes a pessoa teve pouco estudo bíblico não, estudo secular, a pessoa, de repente, na tua vida, né, como estudante, não foi tão longe assim, mas a Bíblia é tão espetacular, e eu me emociono a falar dela, que ela tem um poder de trazer clareza, mesmo quando a pessoa não tem essa capacidade intelectual.
ela pode, a pessoa, por mais que ela não tenha condição intelectual, ela pode se tornar sábia através das escrituras. Porque a escritura sagrada nos torna pessoas mais sábias, mais inteligentes, porque é uma riqueza sobre-humana a palavra do Senhor. Então a clareza da Bíblia Sagrada, ela tem esse poder de pegar alguém que é inculto, uma pessoa que não teve grandes, que não tem capacidade intelectual, porque por diversas razões ele não conseguiu estudar muito, mas a Bíblia Sagrada transforma essa pessoa em sábia através dela, que é a palavra de Deus. Observe que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 2, verso número 14. Como as coisas de Deus são. Elas são discernidas de maneira espiritual. Esse é o grande motivo. Esse é o grande motivo de, mesmo que você, aluno aqui da escola de Bereia, possa dizer assim: pastor, professor, mas eu tenho pouca capacitação intelectual, eu não pude estudar muito. Eu não tive condição de cursar faculdade. Eu digo para você, não tem necessidade disso. Eu conheço, e nessa minha caminhada na obra de Deus, eu conheci pessoas que eram incultas, vamos poder dizer assim, que tinham pouca capacidade de tradução de texto. É uma pessoa que tinha pouco estudo. Essa é a palavra correta. Mas ela tinha um discernimento extraordinário. É o que 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 diz. Que a Sagrada Escritura, tudo que pertence a Deus, ela é discernida espiritualmente. Um bom entendimento da Sagrada Escritura é muitas, mas muitas vezes, o resultado vem através muito mais da condição. Anote isso que é importante. O discernimento, a busca da clareza das Escrituras Sagradas, ela depende muito mais da condição espiritual do indivíduo do que da habilidade intelectual que ele possa possuir. Ele cursou faculdade, fez faculdades, é um bom leitor da palavra de Deus. Aí vem aquela pessoa que não fez faculdade, que fez às vezes até o 2º grau, do ensino fundamental, a 2ª série, que tinha antigamente. A pessoa tem uma dificuldade, gagueja, às vezes é muito difícil ela conseguir ler uma frase toda por completo. Mas a clareza, o entendimento das escrituras depende muito mais. Isso é muito importante que você grife aí quantas vezes for necessário. A clareza das escrituras sagradas depende muito mais, aluno, da condição espiritual da pessoa do que da sua habilidade intelectual. Você entende isso? Isso aqui é uma pérola. Isso aqui é uma pérola. Como eu digo, eu costumo dizer, isso aqui é uma tarja preta, isso aqui é um remédio controlado. Porque as pessoas que não têm capacidade, não conseguiu cursar aí todas as séries do ensino fundamental, médio, avançado, universidade. Eu não consegui, então eu não posso conseguir alcançar a clareza das escrituras sagradas de maneira alguma. Deus é tão extraordinário, Deus é tão perfeito, tão proativo, que ele fez da sua própria palavra, que essa sua própria palavra trouxesse clareza à pessoa, independentemente da habilidade intelectual dela. Você entende isso? A riqueza disso que eu estou te trazendo nesta aula? Então, a capacidade intelectual de uma pessoa é menos importante do que a sua condição espiritual. Porque frequentemente a verdade das Escrituras parece loucura para aqueles que a rejeitam, para aqueles que perecem os apelos da Escritura Sagrada através de Jesus Cristo. Você pode ver nesse próprio texto que eu te falei, no versículo número 14. Porque a pessoa ela pode ser intelectualmente muito capaz, só que existe
na boa maioria, boa parte das escrituras sagradas, para não generalizar num todo, a pessoa capacitada intelectualmente, ela vai precisar de ter uma condição espiritual muito, muito, muito desenvolvida para conseguir olhar o texto sagrado e discernir espiritualmente, não intelectualmente. Porque a pessoa que tenta discernir as sagradas escrituras de forma intelectual, ela perde todo o senso da verdade. Porque de forma intelectual a pessoa não vai ser capaz de conseguir obter a verdade do texto. Ela não vai conseguir entender, não é nem que ela não vai conseguir entender, porque ela tem capacidade intelectual para isso, mas ela não vai conseguir aceitar. A tua mente não vai conseguir absorver. Por quê? Porque ela está buscando entendimento de maneira intelectual e não na condição espiritual. Isso não significa, no entanto, que todo mal entendimento, né, relacionado à leitura, né, o entendimento da Bíblia, seja devido à condição espiritual de alguém. Né? Não é que todo mal entendimento, eu não entendi, é por conta da má condição espiritual. Não, porque a parte intelectual ela não é mais importante, mas ela é necessária, tá bom? Ela não é a mais importante, mas a espiritual está acima, a intelectual abaixo. Mas nós não podemos generalizar dizendo que todo mal entendimento da interpretação da Bíblia Sagrada de um texto é por conta da condição espiritual da pessoa. Há muitos servos e servas do Senhor que entende que mal entende mal alguma parte das escrituras, né? Existem muitos crentes, né, servos do Senhor, que entende, que interpreta mal, mas muitas vezes, observe isso aqui que é importante, né? Mas muitas vezes os discípulos também não entendiam o que Jesus estava falando. Então, não fique triste com o espírito derrotado se de repente você está lendo, relendo, porque eu sempre indico ler a passagem bíblica por diversas vezes. Diversas vezes, até você ter condição ali do Espírito Santo, de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e conseguir ter claro o entendimento das Escrituras. Mas observe isso aqui comigo. Observe muito bem isso aqui. Você não pode simplesmente achar que você é um fracassado porque de repente você não conseguiu interpretar, por mais que você buscou ali uma condição espiritual, entende? Porque até os próprios discípulos de Jesus tinha momentos que eles não entendiam o que Jesus estava dizendo. Observe lá em Mateus capítulo 15, verso 16, por exemplo. Dá uma lida lá e você vai observar que normalmente isso acontecia em razão do que? Dos corações endurecidos dos próprios discípulos, da condição do coração. Lá em Lucas 24, 25 também diz isso, né? Então a condição espiritual, a aceitação das verdades da Sagrada Escritura é muito importante. E você vê que os discípulos, por mais que Jesus estava dizendo, por exemplo, Jesus falando da sua morte, ressurreição e ascensão, os discípulos não estavam entendendo absolutamente nada. Perdoa, Lô. Tanto é que no momento da última ceia, quando Jesus denuncia que dentre eles algum deles ia traí-lo, e começou aquela comoção, quem é, Jesus falou, aquele que eu der um bocado molhado. Ele molhou o pão e deu para Judas, e Judas saiu. E muitos pensaram que Judas estava indo dar dinheiro aos pobres ou fazer qualquer outra coisa. Não estava conseguindo ter um entendimento. Em outras ocasiões, isso ocorreu porque eles precisavam esperar mais um pouco, ter mais um pouco de compreensão, né? E eles, afoitos, ansiosos, queria já ali trazer o entendimento que eles não estavam ainda preparados para ter. Me perdoa, deu uma crise aqui de tosse. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, aluno. Observa que às vezes precisa um pouco mais de compreensão e aonde é necessário você ter, sabe o quê? Paciência.
A Bíblia Sagrada fala que a paciência ela é uma virtude. Ela é uma virtude. Então tem hora que você lê, vai ler de novo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes, e às vezes não consegue um entendimento. Você vai dobrar o joelho, vai orar de novo. O Espírito Santo de Deus me revela, me traz. Eu sei que a Bíblia é clara, uma coisa você tem que ter em mente, isso é contínuo sine qua non, condição indispensável. A Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, ela é clara. A questão é que nós, às vezes, não conseguimos alcançar essa condição de clareza se buscarmos entendimento primordialmente de forma intelectual. É por isso que eu falo para você, até para fazer esta aula, antes de você iniciar, peça que o Espírito Santo de Deus te dê clareza naquilo que eu estou te explicando, porque às vezes você vai ouvir eu falar e não vai conseguir ter entendimento algum, ok? Porque eu procuro até dizer de maneira não técnica, eu procuro dizer de uma maneira, porque esta aula, a escola de Bereia, ela busca os alunos de todas as áreas necessárias, todo o grau de entendimento, de intelectualidade. Então eu posso estar falando com alguém que cursou faculdades, que tem aí a capacidade de interpretação de texto de uma maneira extraordinária, uma hermenêutica muito bem apurada, como posso estar falando para aquelas pessoas que teve que aprendeu ali mal e mal assinar o nome, você entendeu? Por isso que eu tenho que falar, tirar toda a técnica, toda a linguagem teológica eu preciso arrancar nesse momento, porque nós estamos num curso aqui a base da fé cristã, e a pessoa precisa ter entendimento disso. Então, eu até peço perdão para aqueles que falam, mas o pastor, às vezes ele está falando, parece que ele está falando com jovem, com criança. Não, é que existem pessoas que precisam que eu fale desta maneira, tá bom? Então não fique chateado, não, em nome do Senhor Jesus Cristo, mas nós precisamos buscar esse entendimento. E, além disso, nós observamos dentro das igrejas, dentro da igreja primitiva, né, os membros da igreja primitiva nem sempre concordavam com o significado do que estava registrado nas escrituras. Você sabia disso? Que na igreja primitiva existia ali membros ali naquela igreja que nem sempre eles concordavam sobre o significado. Não é concordar com a Sagrada Escritura. Preste bem atenção, hein? Eu não estou dizendo que os membros da igreja primitiva não concordavam com aquilo que estava escrito, mas às vezes entre eles não havia unanimidade sobre o significado do que estava registrado na Bíblia Sagrada. Você pode ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, também em Gálatas, capítulo 2, verso 11 e verso 15. Anota isso que é muito importante. Então, entre eles, às vezes não havia uma unanimidade no entendimento do que estava dizendo as Sagradas Escrituras. Está entendendo isso daí? Então, é quando os indivíduos ali, os membros da igreja ali, discordavam no momento da interpretação apropriada de um texto da Sagrada Escritura, né, que o problema não está nela. Isso é importante você ter, eu vou repetir isso, que quando não havia uma unanimidade, né, na interpretação, né, da Sagrada Escritura, de alguma passagem, o que eles tinham como entendimento, e isso você precisa ter muito claro na tua vida, e eles tinham como entendimento que o problema não estava na Sagrada Escritura. Pois Deus, que é o dono, é a palavra dele, Deus dirigiu, né, a sua palavra, né, de uma forma clara. O problema às vezes é o nosso entendimento daquilo que Deus lhe falou. Então, quando eles não concordavam entre si, eles sabiam se o problema está conosco, não está no que Deus disse, né? Não está naquilo que Deus disse. Então, é necessário um pouco mais de preparação, de capacitação para conseguir compreender. Então, era muito comum eles tirarem períodos de entendimento em oração, pedir para que o Espírito Santo de Deus desse a eles a capacitação da perfeita compreensão daquilo que eles estavam lendo, da passagem que estavam ali sendo discutida, debatida entre eles, né? Antes, o entendimento era assim, o problema reside em nós. E aí requer humildade, viu, aluno e aluna? Requer humildade. Eles reconheciam que o problema estava neles.
não na Sagrada Escritura. O problema estava da forma de compreensão. Então eles buscavam, eles tiravam um período de oração. E isso hoje é cada vez mais difícil. A pessoa que lê o texto, ele não compreendeu, ele abandona o texto, mas ele não vai buscar ao entendimento através do Espírito Santo. E às vezes, né, eles faziam tudo isso para buscar suplantar as falhas no entendimento que eles tinham, né? Quando eles não conseguiam entender corretamente o que a Bíblia, né, a palavra de Deus, estava de forma específica ensinando. Então nós não podemos colocar no texto aquilo que nós achamos. Nós temos que continuar em oração buscando a clareza, porque a Bíblia ela é clara. Ela é clara. E quem vai nos dar essa condição de observar e conhecer e verificar toda essa clareza é o próprio professor Espírito Santo. Então, assim, mesmo assim, devemos lê-la com oração. É muito importante ler com oração, pedindo para que o Senhor te revele, né, a verdade das suas palavras. Não desista de maneira alguma. Leia uma, leia duas, leia três, dobre o teu joelho, Espírito Santo, Deus, não entendi, Deus me ajuda a ter clareza nisso, me ajuda a ter clareza nesse texto, e eu preciso, Senhor, compreender de forma cabal o que está escrito, para que o meu coração seja transformado através da Sagrada Escritura. Então, aluno, é muito importante que você faça desta maneira. Assista essa aula muitas vezes. E outra, hein? Responda as perguntas, né? Tá? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não deixe de responder as perguntas aqui desta aula, que eu tenho a certeza absoluta que se você levar esta aula e todas as aulas, né? Mas a sério você vai entender que o problema não é a clareza da Sagrada Escritura, porque ela é clara. Possa ser que você está buscando entendimento da forma, só buscando o seu intelecto. Não. O teu intelecto é importante, mas a condição espiritual é maior ainda. É maior ainda. Mas às vezes não é só a sua condição espiritual que te impede de você estar entendendo toda a clareza da Sagrada Escritura. Mas você tem que ter humildade de dizer assim, o problema não está na Bíblia, não está na paz de Deus, o problema está em mim. Então eu vou buscar, através do Espírito Santo de Deus, ter essa perfeita clareza. Fica aí com Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, e até a próxima aula.